Olá a todos, tudo bem? Voltando aí com os vídeos para falar de guarda e agora com um novo canal. Agora os vídeos serão publicados no YouTube, inclusive porque serão vídeos talvez um pouco maiores, já que os temas demandam, né? E fica mais fácil até a comunicação, a visualização, mas serão postados ainda no Face, na página, certo? Eu peço aí também os seus likes, as suas inscrições no canal. Espero que vocês gostem, que tenha sido produtivo aí as informações que vem recebendo. Vamos lá, vamos falar de guarda, né? A gente já falou de divórcio e dos mitos. Eu vou continuar nessa linha dos mitos, desconstruindo alguns mitos, dizendo o que é mito e o que é verdade. E hoje a gente vai falar de guarda. Primeira coisa é saber, eu quero a guarda do meu filho, minha filha. Onde eu procuro fazer esse pedido? A guarda, ela vai acontecer onde a criança estiver, ou no domicílio daquela pessoa que já for detentor dessa guarda, ou de fato, ou legalmente. Digamos, se já tem uma ação de guarda, a guarda é do pai ou da mãe, a ação tem que ser feita ali, onde já foi determinada aquela guarda. Tá? Outra coisa importante, o que é guarda? Né? O que seria exatamente a guarda? A guarda é o termo que define quem dos pais ou terceiros são responsáveis pelaquela criança, judicial ou extrajudicialmente, quem vai definir onde é o local de moradia, dá autorização para que essa criança ou esse adolescente ele possa viajar para o exterior, né? Que é a pessoa que é responsável pela criação, guarda, cuidado e zelo dessa criança, né? Ou desse adolescente. Na guarda compartilhada, esses deveres são divididos entre ambos os pais, né? As responsabilidades são idênticas. Quando a gente fala de guarda, a gente tem que entender que existem três tipos hoje de guardas. A unilateral, que é aquela guarda definida para somente um dos pais. A compartilhada, que é dividida pelos dois. E a alternada, que é uma guarda compartilhada, onde essa criança ou esse adolescente vai viver junto com os dois pais, sendo que em períodos iguais. Digamos que ele passe 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro. Como se define a guarda, né? A guarda ela tem 3 métodos de ser definida. Primeiro, por acordo entre as partes, ou seja, as partes de comum acordo vão lá e definem, olha, a guarda vai ficar com você, ou a guarda vai ficar comigo, ou nós dois vamos exercer a guarda. Tendo o diálogo, é perfeitamente possível. Por meio de processo judicial, onde o juiz vai definir quem é o titular dessa guarda, seu pai, se é a mãe, né? E por ofício do juiz. O que significa isso? O juiz, ele, pelo seu próprio o juiz ele pode, por provocação do Ministério Público, do Conselho Tutelar, definir essa guarda. Quando é que isso acontece? Em casos que há violência, em casos que há abandono, em casos em que um dos pais ele não tem condições físicas, emocionais ou financeiras para cuidar desse menor, para cuidar dessa criança, desse adolescente. Então, o juiz pode determinar, inclusive, que um terceiro venha ser cuidador, venha tomar conta dessa criança, tenha até essa guarda, seja uma avó, um tio, ou até enviá-la para adoção ou para o abrigo, né? Em alguns casos mais extremos. Normalmente, nenhum juiz ele quer mandar uma criança para um abrigo. Ele vai tentar buscar toda a sorte de parentes, de familiares, para que ela se mantenha no seu familiar. Mas em alguns casos é inevitável, né? Vamos lá falar um pouco de mitos. Principalmente da guarda compartilhada. Tem muita coisa que é vista aí e as pessoas têm dúvidas, mas são mitos, né? E outras não. Hoje, a guarda compartilhada é o princípio, né? É o tipo de guarda recomendado. É a guarda padrão, digamos assim. Se hoje você vai para um divórcio, a guarda padrão é a compartilhada. Eu sou obrigada a fazer guarda compartilhada? Não. Como se disse antes, a guarda ela pode ser por meio de acordo, por meio de sentença judicial, e se um dos pais entende que a guarda compartilhada não é o melhor e não é possível, vai ter que ir para a justiça para justificar por que essa guarda não é possível. Mas já sabendo que a tentativa e o objetivo é que se mantenha uma guarda compartilhada, porque ambos os pais têm responsabilidade com esse menor e têm que ter direito a participar da vida desse menor, dessa criança, desse adolescente. Outra coisa, na guarda compartilhada existe visitas? Sim e não.
O que existe é o período de convivência, não é como uma visita, mas funciona na prática da mesma forma. Podem ter dias e horários para que o pai ou a mãe estejam com essa criança, só que aí não é uma visita, porque ele tem que conviver constantemente com essa criança. Então, na verdade, chama-se período de convivência, ou seja, períodos da noite, da manhã, porque na guarda compartilhada, diferente na guarda unilateral, digamos que a criança vai para a escola. Então, um dia a mãe pode levar, outro dia o pai pode levar essa criança para a escola, ou ir buscá-lo na escola, para que eles possam, ou seja, um pode levar de manhã e o outro ir buscar à tarde. Então, assim, eles podem ter outros meios, a não ser aquela visita estipulada com dia, horário certo, com horário pré-definido. O período de convivência tem uma outra estrutura. A ideia é que ambos os pais participem de todas as situações da vida cotidiana desse menor, desse filho, desse adolescente. Outro mito muito forte que vem sendo desconstruído a guarda é sempre da mãe. Não é verdade. Hoje a guarda pode ser tanto da mãe quanto do pai. Depende muito de quem apresentar as melhores condições para estar com essa criança, com o seu filho, adolescente, né? Hoje o padrão é compartilhada, mas em caso de litígio, pode tanto ser deferida para o pai como para a mãe, ou até para nenhum dos dois. Se no decorrer do processo fique claro que nenhum dos dois tem condições de cuidar desse menor, dessa criança, né? Outro mito muito forte, a criança fica metade do tempo com cada um dos pais? Não é assim. Essa não é a guarda compartilhada. Essa é uma outra modalidade que é a guarda alternada, onde realmente esse filho vai ficar uma semana com um, uma semana com o outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Na guarda compartilhada, ela vai ter uma casa assim, específica, ou com a mãe ou com o pai, um dos dois vai ser a residência fixa, mas as obrigações, digamos, vai definir a escola em que vai estudar. Ambos têm que opinar. Essa criança quer viajar para o exterior, ambos têm que assinar. O adolescente resolveu que quer casar, ambos terão que assinar a autorização, né? E toda e qualquer questão que envolva esse menor, numa ação judicial, numa questão de emprego, né, para a partir dos 14 anos, o pai e a mãe vão precisar participar. Outra coisa também, outro mito muito comum, no caso de alguns pais ou mães que acreditam que por ter guarda compartilhada não precisam pagar pensão. Isso é mito. Desde quando essa criança ela conviva com um dos pais, ela tem uma residência, mesmo na guarda compartilhada, ela vai residir ou com o pai ou com a mãe. E, neste momento, aquele que reside com a criança vai receber sim o valor da pensão para prover os alimentos e toda a necessidade daquela criança. A guarda compartilhada não exime do pagamento de pensão. Com relação à visita, como eu já falei, na guarda compartilhada, as visitas deixam de existir e passa a existir o período de convivência. E que não é como uma visita comum, que só é os finais de semana, com horários definidos. Não. A visita pode ser, o período de convivência pode ser diário, inclusive. Se houver a condição, né? O pai pode ir à escola, buscar, ou pode levar todos os dias, ou pode ir nos cursos dessa criança, né? Então, assim, no caso da guarda compartilhada, as visitas não tem mais, não existe a visita, existe o período de convivência e que tem uma maior liberdade. Por quê? Para ele conviver ou ela conviver com essa criança e saber o que acontece, inclusive para orientar e ajudá-la, ele vai precisar de maior tempo de convivência possível, né? Participar mesmo. Vai ao médico, poder levar esse ao médico, se está no curso, na escola, poder estar junto, né? Falando um pouco da guarda unilateral, também tem alguns mitos muito fortes aí, principalmente com relação às autorizações, a questão de moradia, de viagem. Vamos lá. Se você tem a guarda unilateral, eu sou o único guardião da minha filha, e eu preciso viajar com ela, eu não preciso pedir autorização a ninguém. Eu simplesmente vou viajar com minha filha. O único momento que eu vou precisar de autorização é se eu deixar o país. Porque aí eu preciso notificar o pai ou a mãe, né, de que eu estou deixando o país com a criança. Vou mudar de casa. Eu preciso pedir autorização? Também não. Você pode fazer sua mudança até para outro estado. O máximo, o que deve ser feito é informar dessa mudança e deixar meios para que esse pai ou essa mãe tenham contato com essa criança.
Ah, eu decidi que eu vou mudar de escola, vou tirar ela daquela escola e colocar em outra. Eu preciso de autorização? Não. Quando você exerce a guarda unilateral, você tem todo o direito de tomar essas decisões. Em que escola vai estudar, em que local vai morar, se vai ou não poder viajar. Claro, a ideia é que se tenha um diálogo. O ideal é que o pai e a mãe possam dialogar sobre os problemas, sobre as decisões que tomarão em relação ao filho. Mas, em caso de guarda unilateral, não existe a obrigação de ser feito dessa forma, né? Então, hoje foram só alguns pontos, algumas questões aí sobre a guarda, somente desconstruindo alguns mitos. Se ficou alguma pergunta, se restou alguma questão, peça aí que eu vou responder assim que possível, né? Mas por hoje é só. E se gostou, dê like e se inscreva para continuar recebendo informações do nosso novo canal. Muito obrigado.